Yala, vamos começar Masechet Nedarim. Essa Masechet Nedarim, ela fala sobre Nidrei e Sur, e não Nidrei Ekdesh, vamos dizer assim. Quer dizer, não vai falar sobre aqueles Neder que ela fala isso aqui é Korban, etc. Isso tudo é no Seder Kodashim. A gente está no Seder Nashim, Levamot, Ketubot, Nedarim. Então, isso aqui vai falar sobre Nidrei e Sur. O que quer dizer Nidrei e Sur? A pessoa se proíbe alguma coisa, ou se proíbe de fazer alguma coisa, ou se obriga a fazer alguma coisa. Esse é o tipo de Neder que a gente vai ver dessa Masechet. Sobre isso fala do Torá, Ishkidor Neder Lashem, Oi Shavash Voa Le'esor Isar Asar Al-Nafsho. A pessoa que jurar, que prometer fazer um Neder, ou que jurar, fazer uma Shvoah, para se proibir alguma coisa, não pode profanar o que ele falar. Que rola eu sempre pive a ser o que sair da boca dele. Tem que falar, tem que fazer. Shvoah, a diferença entre Shvoah e Neder, um pouco sutil, mas é importante para a gente falar agora, para a gente poder entender a Masechet. A Shvoah é Isur Gavra. Quer dizer, Isur Gavra, Gavra é Geber, a pessoa. É uma coisa que a pessoa se proíbe, ou seja, ele fala Shvoah Shalom Chel Kikar Zo. Ele fez jurou, ele fez uma Shvoah que ele vai comer esse pão. Ele se proibiu. Enquanto que o Neder é Isur Hefza, é Isur sobre o Hefza, sobre o objeto. Por exemplo, Kikar Zo teria Surah lá que Korban. Esse pão vai ser proibido para mim como Korban. O pão é proibido. Não ele está se proibido, o pão é proibido. Certo? O Rambam, ele fala, a gente vai ver no final dessa Masechet sobre Nedarim da mulher e da filha. Que o homem tem a prerrogativa de cancelar o marido ou o pai. O Rambam, ele fala que esse Nidrei Nashim, está escrito lá, tá? Eita. Essa promessa das mulheres não dará benish leistó, venav levitó, entre o homem e a mulher, entre o pai e a filha. E por isso, que essa Masechet está depois de uma Masechet Ketubot, uma vez que depois da uma vez que só depois de terminar o casamento e entrar com o pai, fazer Ketubá, que o homem tem essa prerrogativa de cancelar de anular o Neder da mulher. Logo depois vai ser Ketubá, tu vem a Masechet Nedarim, você falará na Ketubá para essa vista. Três jeitos de fazer, três linguagens de fazer o Neder que existem. Uma é Ikara Neder, principal do Neder. É a pessoa que faz o Neder de uma forma certa. Fala exatamente, fala detalhadamente o que ela. Por exemplo, ele fala, isso aqui para mim, e realai que Korban, vai ser como Korban. Pronto, ele falou um Neder inteiro. O outro jeito é Yada Neder. Yada Neder seria mão da Neder. Por que mão da Neder? É como se fosse cabo da Neder. Igual uma panela que você vai pelo cabo, que está segurando a panela inteira, aqui também às vezes se fala meio Neder e valeu para tudo. Por exemplo, a gente vai ver na Mishnah, a pessoa falou Mudrani mimcha shani ochel lach. Tá, mudar é a pessoa que se proíbe. Eu não quero mais ter nada de você. Mudrani mimcha, eu não quero mais ter proveito de você, que eu não vou comer isso. Quer dizer, eu não vou. Falou de um jeito meio Neder, mas já pegou, já valeu. E o segundo jeito seria Kinui Neder. Kinui é apelido. Por exemplo, a pessoa vai falar Konam alai kikarzot.
Konam, ele tem a Kedushá de Korban. Então ele fala, esse pão vai dar para mim a Kedushá de Korban. Mas Konam é um apelido. O Neder seria que Karzo é real que Korban. Esse pão vai ser para mim com Korban. E o apelido é Konam. Então esses três a gente pega. Pega, o Neder é bom, funciona, e o cara tem que cumprir. Assim fala a Mishnah, vamos lá. Kol Kinui Nedarim Kanedarim. Todos os apelidos de Neder é como Neder. E agora vai falar que aqui deveria estar falando aqui também. Kol Edot Nedarim Kanedarim. Agora vai falar que é Hassurei Michsera. Porque depois a gente vai explicar, começar a falar o que é Yad. Yad Nedarim, que a gente falou. Sem falar que todos os Yadot Nedarim é com Nedarim. Mas Haramim que é Haramim. Se a pessoa tem algum apelido de Herem, Herem seria botar isso aqui com Kudushá de Ekdesh, é como Herem. O Shvot que é Shvot, e os juramentos como Shvot, os apelidos de Shvot como Shvot. O Nezirut que é Nezirut, apelido para Nezirut, também é Nezirut, a gente vai ver qual é os apelidos para Nezirut. E esses são os Yadot Nedarim, que são como Nedarim. Interessante, a Gemara vai perguntar aqui nesse próprio dado. Por que a gente está falando que todos os apelidos são como apelidos? Nem falou que os Yadot Nedarim são como Nedarim, e já veio te falar quais são os Yadot Nedarim. Então agora vai falar aqui, vai responder porque ele veio primeiro falar sobre Yadot Nedarim. Hamelech Haveró, Mudrani Mimach. Mudar, eu estou proibido de com você. Mufrashni Mimach. Estou afastado de você. Meruchak de Minach, eu estou longe de você. Sheini Ochelach, Sheini Toemlach, que eu não vou comer de você, que eu não vou provar de você. Tem que ter acompanhado tanto Mudran de Mimach, tanto Mufrash de Mimach, tanto Meruchak de Mimach. Essa segunda parte, Sheini Ochelach ou Sheini Toemlach, senão, não foi nada. Assur, isso aqui é proibido dele ter proveito do cara como Neder. Medudê Adilach. Assim também ele falou. Medudê. Fala Rabi Akiva. Ele falou Medudê, que eu estou de Nidui. Eu estou excomungado para você. Rabi Akiva é Achochech Bazelechmir. Rabi Akiva ele colocava isso como Rubra. E falava que eu estou excomungado de você. É igual falar que eu estou longe de você. Que eu vou comer isso, etc. E fala que também vale. Se a pessoa fala Nadar ben Nazir ben Korban Mishvah, por exemplo, ele chegou e falou, ele chegou do lado do Nazir, ele viu o Nazir passar por ele e falou, Arede Kedrei Reshaim. Isso aqui é para mim como. Não continua aí? Deixa eu parar aqui agora. Yala, vamos lá. O Rei Zelahmir termina a Mishnah aqui. Zelahmir. Fala, Gemara. Kol Kinui Nedarim Nedarim. Todos os, a gente viu na Mishnah, todos os apelidos de Nedarim é com Nedarim. Mas na Gabei Nazir de Lokatan Elechulo. Mas na Gabei Nedarim de Lokatan Elechulo. Quando a gente começar a Masechet Nazir, a gente vai ver que ele não falou tudo. Só falou sobre Nazir. Lá em Masechet Nazir começa. Kol Kinui Nezirut que Nezirut. Todo apelido de Nezirut é como Nezirut. Você falou apelido de Nezirut, você ficou Nazir. Agora, por que aqui a gente fala Kol Kinui Nedarim que Nedarim? Depois ele continua. Haramim que Haramim, Shvot que Shvot, Nezirut que Nezirut. E lá em Nazir não continua. Não fala Kol Kinui Nezirut que Nezirut. Não continua falando de Nedarim que Nedarim. Para o moral é o seguinte. Mishum de Neder Shvah que tive Gabi Haddad. Tanitarti. Tanitarti, Tanichulo. Uma vez que está escrito na Torá, Neder Shvah junto, Ishkidó Neder lá, chamou Shavá Shvuá, está escrito no Passuco os dois, tanto Neder quanto Shvah, falou também Shvah. Uma vez que falar Neder Shvah, falou todos. Veritem que do Shvah do Nedarim. E por que não falou que do Shvah depois de Nedarim? Falou Kol que do Nedarim que Nedarim. Depois falou Haramim, depois Shvah. Por que não falou Shvah logo depois de Nedarim? Fala, Mará, ai de Nedarim de Mitzvah de Chefsalei, tá na Haramim de Mitzvah de Chefsalei. Porque Shvah de Kassar Nafshim na Chefsa. Sabe por quê? Neder e Haram, eles têm uma semelhança. Os dois proíbem Hefza.
e não o gavra. Nos primeiros objetos. Qual que ele darim como ele darim. O apelido de Haramim é como Haramim. Depois falou Shvot, que é do gavra, que é sobre a pessoa e não sobre objetos. Patach Bekenuim. A Mishnah começou e falou: qual que ele darim e Farish Yadot. Todos os apelidos de darim e quando darim, todos os apelidos de Haramim, como Haramim, todos os apelidos de Shvot, é Shvot, todo o apelido de Nazir é Nazir. E ele começa a explicar o que é Yada Neder. Ninguém falou que todo Yada Neder é como Neder. Parece que está pulando alguma coisa. Fala Gamara, Raumena acaba mudar de Michai. Começa a falar: se eu estou mudando, eu estou proibido de ter proveito de você, mas nem falou que tudo Yada Neder é como Neder. Vetu Yadot Inchi. Fala Gamara, ele esqueceu de falar sobre Yada Neder. Fala Gamara, Haire Behon, Vechazule Mixer, Veachiktani. Coloca o Nederim, Yadot Nederim. Realmente está faltando palavra, deveria estar falando na Mishnah. Todo quilo, todo apelido de Neder é como Neder, e todo Yada Neder é como Neder. Falou, meio Neder também é como Neder, também vale. Pelifros que no Indereisha. E se a gente começou a falar que todo apelido de Neder é como Neder, e depois falar nesse todo Yada Neder é como Neder, por que a gente não falou sobre, por que não explicou o apelido Neder antes? Já começou a falar sobre o Kinu Neder, ele fala quais são os Kinu Neder. Depois fala sobre Yada Neder. Não. Primeira tentativa de resposta da Gemara é a seguinte: a construção das Mishnayot é da seguinte maneira. Ele fala Kinui, apelido. Depois ele fala sobre Yad. Depois ele explica logo o último que ele falou. Depois ele volta ao primeiro. A Gemara, que nada como estava aí, traz alguns exemplos. Bem Madrequim, bem Madrequim, você quer chamar? O que se pode acender? Não pode acender a vela. E começa, ele Madrequim, etc., que falou por último. Outro exemplo. Bem Tomnim, bem Tomnim. O que a gente pode fazer Atmaná, que não pode fazer Atmaná no Shabbat? Ele Tomnim com o seguinte: não pode cobrir a panela com nada, não. Também Shayotzá, também Shayotzá, também Shabbat. Que a mulher pode sair, no Shabbat não pode sair. Lote, etc. Começa a falar do que não pode sair. Fala que Marabim de você, eu tenho outros exemplos que não foi assim. Veatnan, deixa no Khalim Madchilim, no Khalim Romadchilim, velho no Khalim Madchilim. A gente tem aqueles que são próximos de uma pessoa que herda. Tem pessoas que é próximo e tem a pessoa que dá herança. E tem aqueles que herdam e que não dão herança. E esses são aqueles que herdam e dão herança. E começa e volta para o primeiro assunto. Isso aqui é babado, a gente vai chegar lá. Estes mudaram de Mareva, tem aqueles que são proibidos para o Baal, marido. São aqueles que são proibidos para o Yavá, mas a gente viu isso em Yavamot. Tem aqueles que são permitidos para o Yavá, proibidos para o Baal. E volta para o primeiro. Velo mutarolha para a pessoa não ver. Então não é uma regra tão regra assim. Tem outra em Madachot. Deixa ter o da Shemen Levodá. Tem aquela minchá que precisa de Shemen Levodá. E tem Shemen sem Levodá. Velo todos Levodá. E essa sessão que a pessoa precisa de Shemen Levodá. Volta para o primeiro de novo. A gente finalmente está na mesma Madachot. Deixa ter o nota agachar. Vê o nota no Fá. Precisa trazer para o Coelho. Não precisa fazer no Fá lá. Moricho Bevi, você fazia aquele no Fá, certo? Marash Moricho Bevi, onde veio ele? No Fá, velo agachar, aquele que precisa de Fá sem agachar, velo todo agachar, começa a falar de novo pelo primeiro assunto. E também outra Mishnah, quinta Mishnah, tem aquele que é Bechor para a herança, e não é Bechor para Cohen. E Bechor tem aquele que é Bechor para a herança. Três é Bechor da Kraved, Bechor da Cohen. E volta ao primeiro assunto, com aquele seria para o meu jeito, para a herança, seria para o meu jeito para o Cohen. Então a gente viu 5 exemplos que contradizem o que a gente falou, que a regra é falar o primeiro, o segundo e voltar para o último. Então, isso aqui, nesses casos, é porque eles tem muitos dinim aqui, então ele volta a falar do que ele falou primeiro. Mas se não tivessem muitos, ele continuaria igual aqui, falar do último.
Tem outra aí, Mishnah Masechet Shabbat, que fala o que a mulher, o que o animal pode sair e o que ele não pode sair. E não tem muito dinim. E ele volta a falar pro primeiro assunto. Então, parece que não é assim. Ela lavdavka. Realmente. Não necessariamente. Não tem a regra. Ziv me farechar o defatach bereisha. Ziv ao desarik me faresh bereisha. Às vezes ele fala, ele começa a explicar o que ele começou. Às vezes ele começa a explicar o que ele acabou de falar. Vem baitei, mas se você pode também explicar o seguinte. Yadot aide deatia de midrasha me faresh leod bereisha. E se você quiser, você pode falar o quê? Que Yada Nedra, que a gente falou uma vez, que isso aqui a gente estuda de Midrash, de Drashá, não está escrito Beferush. Então ele preferiu falar primeiro. Já que isso aqui é uma Drashá do Yada Nedra, isso aqui é tudo de Hamim que eles falaram, então eles querem falar isso aqui antes. Que do Yada, o apelido do Neder é tipo, dá para entender é Neder. Agora Yadot, que é mais Hidush, mais novidade de criança para primeiro. Para uma vida errada de beberete. Por que não começou com isso então na Mishnah? É muito Hidush, então começa com isso. Para ver que está com a também Hidush de Raita beberete. Ele fala Yadot de Ata le Midrash. Agora, não, ele quis falar primeiro de Hidush, porque é de Oraita. Então tem que botar as coisas no lugar. Primeiro você fala do que é de Oraita. Mas explicar, aí ele quis explicar primeiro o que é Drashá, o que tem mais Hidush. Quis explicar o que tem mais Hidush primeiro. Por isso que ele começou com Hidush, não começou com Yad, e quando foi explicar, começou com Yador.